um dos objetivos principais de Deus é Romanos 8, 29, que vocês sabem de cor, que, entre outras coisas, ele diz que Deus quer nos transformar à imagem de Jesus Cristo. E Jesus Cristo que é o modelo para cada um de nós. A Bíblia diz que quando ele era ultrajado, ele se entregava àquele que julga retamente todas as coisas. Então, tomou patada, não revide com patada. Você pode revidar com seriedade. A regra na conversa, basicamente, essa é a regra. Boca para falar, ouvido para ouvir. Isso é justo. Não dá para qualquer um de nós, em qualquer lugar, eu vou falar e não quero ouvir. Aí você tem problema no casamento, de um quer falar e o outro não quer ouvir. Minha vez de falar, não quero ouvir, tchau. Ah, não existe tiver, você para se fizer isso. Mas você falou até agora, não quer ouvir? Que história é essa? Então, o justo é que todos nós tenhamos a oportunidade de falar e todos nós tenhamos a oportunidade de ouvir ou sermos ouvidos, tá bom? Então, com Jesus Cristo, embora isso não haja uma regra necessária de que tudo que ouvimos precisemos falar. Então, Jesus Cristo, com toda a pressão que ele sofreu, ele não revidou na medida da baixaria que chegou até ele. Essa é uma questão interessante. Por quê? Porque se tem alguém na face da terra que tinha razão para ser uma pessoa amargurada, amargura estou levando em consideração como alguém que sofreu injustamente e por conta disso o reflexo é de um coração que está machucado, e normalmente é isso que as pessoas dizem, né? Não é só isso, a amargura, né? Mas esse é um ponto. Jesus Cristo era para ser a pessoa amargurada, porque veio para o que era os seus e os seus não receberam. A Bíblia diz que ele veio para a sua própria família, né? Alguns entendem que ele é o povo judeu, outros entendem que é a sua própria família que não recebeu. Então, Jesus foi negado por Pedro, que experimentou coisas que ninguém mais experimentou. Então, se teve alguém que a galera decepcionou e fizeram de gato e sapato, foi em relação a Jesus Cristo. E nem por isso ele é alguém com o coração amargurado. Como é que alguém consegue controlar-se emocionalmente a ponto de sofrer tanto e não revidar no mesmo grau de sofrimento? Lembra que o fato de não revidar no mesmo grau de sofrimento não significa que o que fizeram não machucou. Entendeu? Às vezes a pessoa fez e machucou mesmo. Doeu, não foi ruim, né? A pessoa pisou na bola e aquilo trouxe ranhuras na alma, tá bom? Mas a reação diante disso não pode ter estas ranhuras como o solo sustentador e justificador dessas reações emocionais. Não pode. Qualquer um de nós, veja, reagiu emocionalmente errado, está errado. Ah, mas e os outros? Esquece, não me interessa. Reagiu emocionalmente errado, está errado. Então, a emoção, ela vem da alma ou do corpo? Não me interessa de onde ela vem. O que me interessa é que a Bíblia pesa forte, que quando nós reagirmos, se reagiu errado, está errado. Então, tem gente que vem assim, mas eu sofri e traz um histórico de sofrimento no corpo. Jesus também traz um histórico de sofrimento no corpo. Mas alguém vem, o histórico de sofrimento, e eu não estou dizendo que o histórico de sofrimento do corpo não seja dor no corpo, entendeu? A dor existe. A reação não pode ser na mesma medida e não é justificável. Biblicamente não é. Mas o meu histórico não só de dor no corpo, mas o meu histórico de decepções na vida de como me trataram. Machucou. Mas se está reagindo errado, não é por causa disso. Tem nada a ver com isso. É por causa de seu coração e está se prevalecendo dessa circunstância para fazer o que você quiser em relação aos outros. Nenhum de nós tem essa liberdade. Então, veja, com muito cuidado eu estou dizendo isso, para não dar a ideia de que reagiu errado, está errado. Então bora pisar no pé do peito do outro lá, porque se ele reagir errado, ele está errado. Negativo. Negativo. A gente não tem o direito de se prevalecer sobre ninguém. Mas em alguém se prevalecendo conosco, sendo crentes ou não, ele não vai ter de volta
a mesma reação de quem se machucou. Veja, a pessoa mais desprezada da face da terra foi o próprio Deus. E nem por isso ele reage na medida do desprezo. Mas ele reage. Entendeu? Cuidado, que ele reage. Porque tem gente que, não, se não é para reagir em nome do desprezo, não é para reagir de maneira nenhuma. E o cara acha que é assim. Não, senhor. Uma hora a reação vem. A gente faz isso com os filhos. Filho, você está me provocando, papai está falando, não é para fazer desse jeito. Aí depois alguém pega só a varada que o pai dá no filho. Nossa, mas não viu tanto que o pai falou para o filho e para a filha 27 vezes, da quinta até o domingo. Chegou o domingo, bicho, é o meu limite, agora você tem que aprender porque você não está ouvindo. Aí pega só aquele exemplozinho lá e diz, nossa, mas é um exagero. Eu pergunto, de quem? De quem reagiu de maneira correta ou de quem desprezou? Então vamos devagar para a gente não colocar as pessoas que todos nós precisamos reagir de maneira correta como escravas dos outros. Nós não somos escravos de ninguém, a não ser de Deus. Nós somos escravos dele. E aí, como ele reagiu corretamente, por causa dele, a gente deve reagir corretamente. E isso não implica em que as pessoas estão impondo dores sobre cada um de nós. Só fazendo uma revisão é importante para que não haja um peso desnecessário, tá bom? Então, guardadas essas proporções que nós já trabalhamos com detalhes, Pedro fala sobre, além das emoções, ele diz no verso 2, só tem duas maneiras de reagir, quando ele diz assim, não vivais de acordo com as paixões dos homens, ou segundo a vontade de Deus. Só tem essas duas maneiras, ou de acordo com as paixões humanas, ou de acordo com o que Deus está mandando a gente fazer. Não tem outra maneira, ok? Então, há uma advertência repetida na própria carta de Pedro e, portanto, em outros lugares, que, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Paixões da ignorância. Que ele vai dizer, antes de chegar aqui, que fazem guerra contra a alma. Então, nós vivemos, obrigatoriamente, uma geração que sentir vale mais do que pensar. Em troca disso, significa que a gente não deve sentir? Não. Significa que o sentimento tem seu lugar. É só isso. A gente deve pensar, nós não somos contra o sentimento, mas o sentimento não deve regular a qualquer um de nós. E é exatamente o que a paixão faz. A paixão é quando o sentimento regula qualquer um de nós. São respostas apaixonadas. Então, respostas apaixonadas não querem dizer respostas corretas. Se a paixão for correta, está ok. Se for errado, está errado. Porque na sociedade faça o que você tem que fazer de maneira apaixonada. Isso é legítimo. Não necessariamente. Fazer a coisa apaixonada não é obrigatoriamente aprovado por Deus. Porque ele está sendo sincero. Nada a ver. A pergunta está sendo legítima. Isso é legítimo? É correto reagir e responder emocionalmente desse jeito? Eu não gostaria de responder, mas a pessoa, nossa, ela tem uma paixão que eu não tenho, mas para fazer o erro. Está errado. Nossa, mas a gente não pode matar essa paixão. Não, essa paixão é para morrer mesmo. Tem paixão que não é para existir, gente, você não está entendendo. Tem paixões que são da gentilidade. Os gentios pensam coisas inúteis, que não têm valor, que vão trazer prejuízos à nossa vida. Não é que aquilo que não tem valor, ele é zero. Não, você não está entendendo. Com Deus não existe zero. Ou tem coisas positivas, ou tem coisas negativas. Ou contribuem, ou afastam. Então, paixões que não são positivas, elas atrapalham. O que a gente tem que fazer? Matar essas paixões. Então, quer dizer que eu não posso ser uma pessoa apaixonada? Pode, depende pelo quê. Então, ninguém é contra a paixão. A grande questão é que a gente é contra o que é ilegítimo. Ok? 1 Timóteo capítulo 2, então ele está falando dessas duas paixões, né? Repetidamente ele fala isso. Viver segundo Deus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 2. Alguém lê para nós? 1 Timóteo 2, verso 2. 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 1 Timóteo 2, ver
2:2. Investidos de autoridade. Com toda a vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Respeito de Deus e respeito dos outros. Preste bem atenção. Respeito se conquista, mas respeito se presta. Porque tem gente que não merece o nosso respeito e a gente trata com respeito. Cuidado com esse negócio de, mas alguém reagiu de maneira emocional, porque, no final de contas, você tem que conquistar essa pessoa. Negativo. Para cima de mim, não. Isso não tem respaldo nenhum bíblico. Se você olhar para Noé, qual era o respeito que Noé teve diante de ser bêbado perante os filhos? Totalmente equivocado. Pois é, faltaram com respeito a Noé, eles estavam errados. Mas ele conquistou os filhos? Ele não tem que conquistar nada. Ele tem que ser respeitado. Fim. Cuidado, essa conversa é conversa para boi dormir, de que respeito se conquista. Isso é uma parte da verdade. Como respostas emocionais, se alguém está reagindo inadequadamente de maneira emocional, é porque você ainda não conquistou essa pessoa. Vai, trabalha, conquista essa pessoa. Não, eu não sou empregado dela. Negativo. Tem gente que você não vai conquistar nunca, irmão. Nem Jesus não conquistou. Como é que faz? Não. Respeito a gente conquista, mas respeito se dá. Isso é uma obrigação. Você faltou com respeito com fulano? Ele conquistou você? Não, mas você faltou com respeito? Está errado. Fim. Parou aí a conversa. Noé estava errado. Você respeitou Noé? Seu pai? Não, está errado. Fim, parou aqui a conversa. Seu pai está errado e você também. Os dois estão errados. Respeito a gente tem que dar, irmãos. A Bíblia diz que a gente deve respeitar as autoridades perversas. Que perversidade alguém tem para conquistar o nosso respeito? Mas não é uma autoridade? É respeite. E aí a pessoa confunde, achando que o fato de darmos o respeito a ela é porque estamos chancelando a vida perversa dela. Negativo. É porque tem alguma coisa que vem antes, que é a posição das pessoas. E a gente tem que aprender isso. A vivência também conta, mas a posição também. Porque se contasse só a vivência, as interpretações, isso é típico de um mundo como o nosso, que tudo é existencial. Mas também o fulano fez isso, e aí você começa a dar 1 milhão de coisas para dizer, bicho, nós vamos respeitar um monte de gente se for assim. Não. Seus pais são crentes? Não. Respeite. Porque são pais. Antes da existência, a função. Cuidado com isso. Então, entre nós, o que deve existir? Respeito. E a vivência? Bom, então vamos contar. Primeiro respeita e depois nós vamos contar como é que a experiência anda. Não vem já atropelando as coisas, porque daí, bicho, aí nós temos um problema. Por quê? Porque a função não está sendo respeitada. Independentemente da vivência das pessoas. Eu não estou, como está gravando, eu vou enfatizar isso, né? Eu não estou justificando práticas impiedosas de ninguém. O que eu estou dizendo é que primeiro a funcionalidade, depois a existencialidade. Primeiro você tem que entender assim, com quem você está falando? Deus aparece a Moisés e diz, tira aí a sandália. Por quê? Porque eu sou eu e você é você, se toca. Ele nem sabia quem era Deus, para poder devotar respeito a ele, mas eu sou eu e você é você. Então, antes de você conhecer existencialmente quem eu sou, me respeite. Para começar a conversa, me respeite. Tira a sandália, sim, senhor. Isso aí. Antes de pensar se Davi estava certo ou não, Natã e Batseba, isso, respeite. Por quê? Porque é o rei que está falando. Entendeu? Mas Davi tem um monte de coisa que merece ser confrontado. Mas até para confrontar, a gente tem que respeitar. É curioso isso. E por nós vivermos numa sociedade onde a existência vem primeiro e a função vem depois, as pessoas acham que a gente na igreja tem que fazer assim. Não só no ambiente eclesiástico,
Eu estou falando igreja, não é só no ambiente mesmo dos crentes para o ambiente não eclesiástico. Função primeiro, irmão, sempre. Função primeiro, sempre. A pergunta é, parece até nome de filme, né? Olha com quem você está falando. É o fulano, isso. Tá. Esse é o fulano? É. Tá. Agora, já que você está falando com essa pessoa que é seu pai, sua mãe, é uma autoridade, respeite. Então, quando você for falar, você não fala com uma autoridade, independentemente de seu erro existencial, você não fala de qualquer jeito. Vamos para a Bíblia lá. Paulo diz assim, quando os mais novos forem corrigir existencialmente os mais velhos, lembra que você está falando como se fosse com o seu pai. E, em tese, ninguém fala com o pai de qualquer jeito. Eu sei que tem gente que fala, comigo não, mas tem gente que fala, por falta de respeito. E se eu vir aqui na igreja, filho desrespeitando o pai, ixi, não vai. E pais, negativo. Respeite seu pai. Entendeu? Por quê? Porque seu pai. Mas ele está errado, mas respeite seu pai. Então você vai corrigir? Diminua, baixa a bola e agora fale como se fosse seu pai. Então veja que a Escritura diz que antes da existência, a essência. Veja que, mesmo que eu sendo psicólogo existencialista, eu não sou completamente existencialista, que fala exatamente o contrário. Fala. Pastor, de uma maneira, ao mesmo tempo, conceitual e didática, o que é respeito? Respeito é eu saber que eu não posso fazer naquele lugar coisas que eu faço pessoalmente. Em termos gerais, por exemplo, é uma boa pergunta essa. No Antigo Testamento isso definiu para mim, que a Bíblia diz que é uma festa solene, a reunião do povo lá no Antigo Testamento. Uma festa solene. E a pergunta é, o que é solenidade? E a resposta é que eu não faço no público o que eu faço no privado. Não faço. Eu não me visto no público do mesmo jeito que eu me visto no privado. Eu vou de pijama no casamento. Isso é respeito? Não, mas aí você não está respeitando a minha vivência. Não, pera lá, bicho. Você está no ambiente, entendeu? Então, primeiro, o que significa dizer, mas eu não posso andar de pijama? Na sua casa pode. Aqui não. Então, respeito tem por base essa ideia de que eu não posso fazer e agir sem a devida, eu vou usar essa expressão, deferência. E aí um filho chega alguém de vocês, né? Aí um filho vem, e aí tio, rapaz, respeito o fulano aí, cumprimenta, ele é o presbítero da igreja, ele é o fulano, ele é um senhor da igreja, respeite, não é assim que cumprimenta, e aí, toca aí, que toca aí, rapaz, presta atenção, conversa direita. Isso, o que os pais estão ensinando? Tenha deferência com alguém. Deferência você entender. Ah, mas pai, a gente não pode tratar o homem assim? A mim pode, e olha lá. Mas aqui não. Então, respeito tem por base que a gente não pode fazer no público o que a gente faz no privado. Ah, mas e se for duas pessoas conversando no privado? Então, a ideia é essa, é que existem determinadas restrições. Restrições de comportamento, restrições de vestimenta, restrições de vocabulário e restrições de tom. A gente quer ser bem... E aí, velho? Como é que é? E aí, tia? Não, que isso, rapaz? Diminua. Eu me lembro de ir lá em casa, lá, não tem problema nenhum, que a gente tem filhos, né? Aí quem já não corrigiu o filho sai e bate a porta. Como é que é? Volta aqui. Opa! Aqui nessa... Bater porta, cada batida de porta é uma varada na bunda. Que conversa é? Volta aqui. Oxi, tá achando que você está falando com quem? Não, baixa, diminua. Você vai lá e encoste a porta. Mas não gostei. Então, vamos conversar aqui. Não é assim, porque se você permite o filho fazendo isso, é por isso que tem adulto que está descontrolado. Por quê? Por falta de respeito. O tom está fora quando ele bate uma porta. Entendeu? Você pede uma água e vem de um jeito, tô aqui. O tom está fora. A obediência foi feita, mas o tom está fora. Então veja que você não pega uma autoridade, fala com uma autoridade. Você quer ver? Fica bem claro? Converse com uma autoridade policial do conteúdo certo num tom errado para você ver. Aí já mostra. Então, mas por que você não vai fazer? Porque é uma autoridade policial. Você está gritando. Mas eu estou certo. Mas gritando? Não.
Se você gritar, você vai em cana, não tem conversa, velho. Então, para falar, existem determinadas articulações que precisam obrigatoriamente ser levadas em consideração. Tom, conteúdo, com quem eu estou falando, determinados pronomes que a gente deve articular de respeito, senhor, senhora, não é você, é oi. Eu sei que na língua, o voz me ser, né, o você anteriormente tinha mais valor do que o tu, né? O voz me ser era um negócio que é o você hoje, né? Era aplicado para os reis e tal, né? E hoje o você é ao contrário, né? É o coloquial e o formal é o senhor, que na época era o coloquial, né? Então, mas a gente jamais... Tem gente que às vezes eu estou atendendo com um psicólogo, a pessoa mais velha, e a pessoa diz assim, eu pergunto assim, tá, mas o que o senhor pensa? Diz, não, senhor, que isso? Não, é você. Não, eu entendo, mas as pessoas falam para mim. Gente que eu atendo aí de alto escalão social. E eu falo, então, mas... E gente que eu atendo de baixo escalão social. E eu trato de senhor e senhora. Você percebe a falta de respeito na hora de falar sem as devidas deferências no vocabulário. Fala aí. Pega o microfone para ajudar a gente aí. Ajudou aí? Ajudou? Isso me faz lembrar a experiência de Natan quando teve que confrontar Davi, né? Ele usou uma parábola, né? Toda uma... Exatamente. Foi bem tranquilo para o próprio rei chegar à conclusão de que ele estava errado. Não chegou logo... metendo o dedo na cara. Exatamente. É isso. Então, quando você for mediar uma conversa, a primeira coisa que você deve fazer é levar em consideração com quem nós estamos conversando. Pega o microfone aqui, acho que ele quer aqui. Com quem nós estamos conversando para que não haja falta de respeito de início. Eu queria falar com você. Não, com você não. Nós já começamos errado. Se coloque no seu lugar e eu no meu lugar. Por quê? Porque não é porque eu quero, porque a vida é assim. Em qualquer lugar é desse jeito. Aí quando vem pra gente, a gente quer viver uma vida com piedade, sem respeito. Isso não funciona, tá, gente? A vida é piedosa e respeitosa em relação a Deus, mas em relação aos nossos irmãos e a quem não são nossos irmãos. Diga. Pastor, o exemplo que foi citado de Natan e Davi, a gente tem duas pessoas que pensam na mesma vertente. Tipo assim, os dois eram judeus e tal, mas também numa visão de contrariedade, você Perfeito. tem o pensamento, o rei Saul e Davi. Aquela vez que os dois estão em conflitos de guerra, podendo um atacar o outro, e mesmo assim Davi não lançou mão sobre a vida de Saul, simplesmente porque ele reconhecia a autoridade de Saul. Mas ainda assim você está dando exemplo onde dois são judeus. Não, sim, mas no Novo Testamento, por isso que eu disse, respeite a autoridade perversa. Sim. Aí sim entra no que você está querendo dizer, eu concordo. Irmão, lembra que nós não temos... Cuidado, porque deixa eu explicar um negócio aqui que nas reações emocionais se manifestam. Essencialidade e funcionalidade são coisas diferentes e as duas andam juntas. Essencialidade é algo que, se algo deixar de ter, deixa de ser algo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são essencialmente iguais. Eles têm a mesma autoridade, poder e assim por diante. Funcionalmente, eles são diferentes, totalmente diferentes. Um é Pai, outro é Filho, outro é Espírito Santo. Heresias, modalistas, tantos outros aí, Marconi ensina melhor do que isso aí. As heresias lá, né? Vem as heresias mostrando que há um desrespeito em relação à diferença funcional. O próprio Jesus Cristo diz, o Pai é maior do que eu. Nossa, o Testemunho de Jeová chega em influpeito, tá vendo? O Pai, as igrejas arianas. Pois é, mas João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era divino. Só tem essa possibilidade de tradução no grego. E eu já perguntei para alguém ariano, por que você interpreta que aqui está dizendo e o verbo era um Deus, sendo que não existe artigo indefinido? Aí o cara deixa de conversar e vai embora. Eu falei, pois é fácil. Você querer citar um texto e não citar outro. Por quê? Porque a Bíblia está falando tanto de essencialidade quanto de funcionalidade. Tudo bem? Então, marido e mulher são iguais.
Essencialmente. Funcionalmente, eles são diferentes. Pais e filhos são iguais. Essencialmente. Funcionalmente, um é pai, outro é filho. Quando não se reconhece, o filho está ensinando para o pai quer ser filho do filho. Bicho, você é pai, vira homem. Para com isso, tio. Você é mãe. Leva, conduza seu filho. Não é o contrário. Autoridades civis são essencialmente iguais ao povo, mas funcionalmente são diferentes. Autoridades eclesiásticas em relação à igreja, mas nós não somos igual? Sim e não. Porque nós somos iguais, essencialmente e funcionalmente nós somos diferentes. Então, respeite as autoridades, fora da igreja e dentro da igreja. Respeite os professores da escola dominical, porque essencialmente eles são iguais, mas estão ali numa função para lhe ajudar. Entende o que eu quero dizer? Essencialidade e funcionalidade. Então, presbíteros e diáconos são iguais. Essencialmente, sim. Funcionalmente, não. Quem dirige a igreja é o conselho. Fim. É assim que funciona. Vamos entender isso? Porque se a gente tirar qualquer um dos dois, se tirar a essencialidade em nome da funcionalidade, só um pouquinho, Robson. Se tirar a essencialidade em nome da funcionalidade, a gente atropela as pessoas. Porque a gente esquece que há coisas em comum. Se a gente tirar a funcionalidade em nome da essencialidade, a gente atropela porque a gente tira as coisas que somos diferentes. Então, a gente é, ao mesmo tempo, igual, mas diferente. Então, quando você conversar com alguém, leve isso para o aconselhamento. Quando você conversar com alguém, você está conversando com alguém que é seu igual, mas não é só seu igual. É por conta disso que as pessoas dizem que Jesus Cristo é uma coisa quentinha. Quentinha na Bahia é marmita. Me dá 3 quentinhas aí. Quentinha. Isso é jeito de falar? Fazer trenzinho dentro da igreja. Eu sei que eu tenho que me alegrar, mas trenzinho? Não dou conta. A solenidade ficou onde? Não estamos falando com igual. Não, mas é meu pai. Mas Pedro diz que é juiz. E agora como é que faz? E mesmo sendo pai, não é igual. É igual, mas é diferente. Então, cuidado. Por falta de respeitar estas duas características de essencialidade e funcionalidade que a gente se atropela nas nossas relações. Então, vamos trazê-la de volta, entendendo que todos nós somos iguais, ao mesmo tempo que todos nós somos diferentes. Diga. Isso tem total consonância com o texto bíblico, quando, em uma das cartas, não me recordo se foi Paulo ou foi Pedro, que fala que toda autoridade é constituída por Deus. Isso. Inclusive as ímpias. Exatamente. Né? Imagine, Romanos 13, tá? Romanos 13, exatamente. Então, não considerar isso, isso é uma desobediência direta, como a Deus. Exatamente. Né? Como a Bíblia diz que todo pecado, seja lá contra quem inicialmente tenha feito, é contra Deus. Né? Então, desobedecer uma autoridade constituída, ainda que ímpia, é uma Cristo ofensa disse contra Deus. isso, né? Cuidado, você não vai falar nada, velho. Eu posso mandar prender. Bicho, você tem autoridade sobre mim porque do céu te foi dada. E é por isso que eu te respeito. Mas não pense que eu sou favorável ao que você está fazendo. Então, veja, porque nós vemos uma sociedade eminentemente existencial, a ênfase. Tá? Cuidado, porque ninguém está dizendo que a existência não pode ser questionada. Mas tem jeito para fazer isso. Em nome de questionamento da existência, eu vejo gente inflando o peito achando que pode passar em cima dos outros. Então, vamos colocar entre nós aqui que, biblicamente, isso não tem base. Então, qual é um bom critério? Além disso, se você tem boca para falar, você tem que ter ouvido para ouvir. Normalmente, o que eu vejo as pessoas quererem desrespeitar é quando elas querem falar, mas não querem ouvir. Vamos colocar a coisa no seu devido lugar. Então, entre marido e mulher, vamos conversar onde os dois podem falar e os dois podem ser ouvidos. Isso. Entre igreja, vamos conversar? Vamos. Lembrando que os dois podem falar e os dois podem ouvir, em tese. E minimamente pensa bem o que você vai falar, porque tudo que for colocado sobre a mesa é você que está colocando. Pode ser colocado? Pode, mas tudo precisa ter
a oportunidade de conversar sobre aqueles assuntos. Ah, não, mas eu não quero conversar sobre esses assuntos. Então, por que você está falando deles? É porque quer jogar nas suas costas coisas sem ouvir. Isso é abusador. Eu estou cansado de ver isso fora da igreja. Dentro da igreja não vou admitir isso, não. Nem fora eu não admito, mas dentro da igreja muito menos. Beleza? Então, se você quer conversar sobre 5 assuntos, se você quer conversar sobre um, fale sobre um. Se você conversar sobre 12, fale sobre 12 e ouça sobre 12. Porque senão isso é absolutamente desrespeitoso. Isso é uma estratégiazinha que a gente já sabe que a pessoa está tentando usar só para jogar as coisas nas suas costas e dizer, mas eu não queria falar nisso. E lá na frente ela diz, mas eu falei isso lá. Ih, velho, já conheço onde que é isso daí. Negativo. Se você falou, você vai ter que ouvir. Quem não quer ouvir, não fale. Ou quem não quer ouvir, é uma tentativa de se colocar como senhor sobre outra pessoa. E isso é uma atitude pecaminosa, tá bom? Muito bem, então ele diz assim, vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. A gente precisa aprender a respeitabilidade, levando em consideração a essencialidade e a funcionalidade. Marido e mulher, por falta disso, é que se esquece, com todo respeito, que quem é o cabeça da casa é o homem. Olha só que interessante. Só a saideira aqui. Entre 2 posturas legítimas de 2 pessoas, sejam elas comungam da mesma fé ou não, mas 2 posturas legítimas e diferentes, a gente fica com qual resposta? Em princípio. Eu vou repetir. Pensa bem. Entre 2 pessoas, 2 argumentos legítimos, mas de caminhos diferentes. Para ir lá para o Palácio do Planalto, você tem 3 lugares que você pode ir, por aqui, por ali, totalmente diferentes. Os 3 legítimos. Então, quando isso acontece entre 2 pessoas, 2 argumentos legítimos, mas diferentes, a gente resolve isso de que jeito? O que é isso, tirar a capa? Não entendi nada. Quando você sabe que o outro está com razão, nesse caso, os 2 estão com razão. Isso. Se os 2 fizerem isso, o que a gente faz? Não saímos do lugar. Não. Então, nem sempre, tá? Porque você vai ter... Não, repita seu argumento. Na visão entre 2 pessoas corretas, sendo uma cristã e a outra não cristã, você dá voz ao outro. Não, entre 2 cristãos, pronto. Entre 2 cristãos, então. Aí você usa a situação do respeito, seria quase a mesma coisa. Não é quase a mesma coisa, não. É Tá. diferente. Resolve, você não resolveu nada. Você tem pai e filho que tem posturas Autoridade diferentes. do pai. Hã? Aí eu vou... Mudou, né? Viu como mudou? Mas as 2 posições não são legítimas? O pai não vai abrir mão para ouvir o filho? Ele pode até fazê-lo. Mas a autoridade de última instância dos 2 argumentos legítimos é de quem? Como é que é no exército lá? É assim que funciona. É de quem manda mais, irmãos. Tem gente que manda mais? Se não tivesse, acabou com a sociedade. É assim que funciona. Eu vejo muitos pais escravizados aos filhos, porque o filho virou senhor da casa. Que isso, gente? Não, para com isso. O filho é ele que entra no ritmo da casa e não a casa que entra no ritmo do filho. Para com isso. Tem um monte de pai que está escravo do filho. Não, pera lá. Filho, você vem entrar no meu reino, vem comigo. E aí o cara quer impor isso na igreja. Não funciona em lugar nenhum isso. A autoridade é do mais antigo. 2 posições legítimas, a autoridade é do mais antigo. Então, converse com a sua esposa. Eu estou usando lugares diferentes para a gente visualizar, né? Converse com a sua esposa. Se ela entende que o início de uma discussão, quem tem a primazia é você. No início, antes de conversar sobre qualquer assunto, vamos conversar? Vamos. Já vai entender que
que quem tem a primazia para resolver sou eu. Mas pode falar. Mas dá sim não vale. Não vale. Eu posso, inclusive, abrir mão do meu direito. Mas o primeiro direito é meu. Eu não vou entrar na discussão abrindo mão do meu primeiro direito. Eu não lhe dei esse direito. Você já está querendo me tirar do direito antes de começar? Isso é usurpação do poder. Fala. Só fazendo uma pequena correção. Pois não. Né? Que não é a questão da antiguidade em si, é da função. Da função. A autoridade. Perfeito. Né? Porque pode acontecer. Ok. O mais novo tem uma função maior. Sim. Perfeito. E Aqui é dos pais, isso não vai acontecer, né? Não sim, obrigatoriamente, exatamente. mas eu concordo com você. É apenas para não ficar com a ideia de que todo mais velho é que tem autoridade. Não é só a antiguidade, mas é também a funcionalidade. Fala aí. Não. A função, ok. Perfeito, obrigado. Okay. Isso Perfeito. aí. Mas se for colocar em termos de idade, né? Então, é a idade mais a função, tá bom? Então, lembra, isso está levado em consideração na conversa entre marido e mulher? A função de cada um? Porque, então, tem marido mais novo que a esposa. O meu caso, muito obrigado. Já perdi de começo, né? Por ser marido e por ser mais novo. Já estou perdido lá de cara, né? Negativo. A função, obrigado, a função é importante. Então, lembra, por que eu estou dizendo isso? Porque ele pode até abrir mão, mas ele tem que dar a palavra, ainda que ele diga, eu abro mão. Mas é ele que tem que dar, ninguém pode tirar antes dele dar essa palavra. Então, isso está claro entre nós e a igreja, que quem tem a palavra final na igreja sou eu? É fácil, velho. Se tem dificuldade em casa, não vai entender na igreja, não vai entender em lugar nenhum. Mas daí sou usurpador. E o marido é usurpador? A sociedade civil, o Nicolas é usurpador, porque ele é mais novo que um monte de nós e ele representa nós? Como é que faz? Ixi, cuidado. Pega o microfone ali para ajudar nós aí. Obrigado. Obrigado. Eu não sou pai, mas, obviamente, sou filho. Existe vamos dizer assim, os pais, hoje em dia, não só aqui dentro da igreja, como fora, os pais não estão exercendo o papel de pai. Exatamente. Você falou aí agora. Isso. O filho chega lá, você, meu exatamente. Se eu falasse você pro meu pai, eu levava uma mãozada na orelha, entendeu? Nem começou, já começou errado, né? Robson, o mundo mudou. Ok. Mas o respeito... mudou. Mas os pais têm que exercer a função de pai. É isso que está faltando hoje em dia. E Concordo. aí o mundo está virando o que está. Aí o cara aprende. Aliás, ele não aprende limite. Exato. E aí quando ele chega na vida adulta, aí está dando o que está dando hoje. Aí, isso. Né? Um outro ponto. Pois não. A gente está conversando. Claro. Né? Autoridade. Nem sempre o mais velho, eu estou vivendo isso, por exemplo, no meu trabalho. A minha chefe é bem mais nova do que eu. Olha só. Mas eu tenho que respeitar ela. Interessante. Ela é minha chefe. A então, função dela. O que ela né? fala para mim está falado e pronto. Eu aprendi isso com meu pai. A autoridade tem que ser respeitada. Agora, a autoridade tem que se dar o respeito também. Aí, claro. a pergunta do irmão ali, né? Tem que ter o respeito de ambas as partes. Olha, o senhor é pastor, o senhor deu o exemplo aí agora. O senhor é pastor, tem que respeitar o senhor. Mas o senhor tem que respeitar os membros da igreja. Com certeza. Como tem que ser, porque senão o senhor perde a autoridade. Entendeu? Entendi. É uma via de mão dupla. Entendeu? Entendi. Não estou questionando nada. Não, eu entendi, tá? Eu entendi. Eu acho que o senhor é a autoridade da igreja. O que o senhor falar, está falado e pronto, acabou. A gente tem que respeitar. Ok. Obrigado pela contribuição, tá bom? Então, lembrando a questão de função e essência, isso vai ajudar demais. E lembrando que a existência não vem primeiro. Ela pode ser questionada, como meu irmão está dizendo ali, né? Às vezes a pessoa se coloca de maneira inadequada, mas até para questionar você tem que saber com quem está falando. Então, você colocar uma carta lá para o procurador, sei lá, e aí você, está errado, o cara pode estar errado em tudo aquilo. Só de não ter o pronome, o cara nem lê a tua carta lá, já desconsidera de cara, né? Por quê? Porque há um desrespeito inicial pela função em si, tá bom? Muito bem.
1 Pedro, voltando lá, por gentileza, capítulo 4, verso 3. Então, as respostas emocionais têm a ver com isso, com a nossa postura diante do essencial e funcional. Tá bom? 1 Pedro 4, 3. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. O que ele está dizendo assim? Que, em última instância, a gente deve fazer a vontade de Deus e não segundo as paixões dos homens. Já basta o tempo que nós perdemos. Gastamos tempo à toa da vida. Por exemplo, toda vida que não for devotada a Deus, ela, num certo sentido, está desperdiçando. Porque ela não está ouvindo o que Deus está dizendo para a vida dela. E isso vai ter, não é só desperdiçar aqui, isso vai ter consequências eternas. Beleza, mas o que ele está dizendo para a igreja é, cara, vocês já faziam a vontade dos gentios, não é assim, a galera faz assim, e não deu certo, né? Eu gosto muito disso, é existencial, velho. Não tem nada a ver com dar certo ou não. Por quê? Porque pedir coisas difíceis não é a mesma coisa que pedir coisas ilegítimas. Olha que curioso. Pedir coisas difíceis não é a mesma coisa que pedir coisas ilegítimas. Um pai... pois não? Dou vários. Um pai pode pedir alguma coisa que contrarie seu filho que seja difícil de fazer. Por exemplo, ele acorda às 7 da manhã para poder começar a desenvolver a vida dele. Você vai acordar às 5 porque eu estou mandando para você fazer o seu devocional, tomar café e depois das 7 nós conversamos. Nossa, o cara, mas desse jeito ele já começa. A minha vida, aí traz os argumentos existenciais. Não esquece isso, irmão. Eu estou mandando você fazer assim. Cara, a dificuldade é gigantesca. Por quê? Porque ele acha que em nome da existência ele pode conversar com você. Não pode. Por quê? Porque eu estou mandando uma coisa. Mas é fácil? Não. Mas é ilegítimo? Não. Então, eu não posso querer obedecer ou não só porque é difícil ou fácil. Que é isso que a galera pensa. E como é que elas pensam sobre o difícil ou fácil? Se me contraria, é difícil. Cara, se fosse assim, deixa eu usar um argumento mais fácil ainda. Cada professor de musculação, o cara dói. Já ir lá dói até... Só de pensar no exercício já está doendo já. Se ele for pensar na dor, ele não faz nada. Então, tem determinados aspectos, sem levar em conta o estiramento, assim por diante, que a dor, eu vou ter que lidar com ela e o cara dizer, vai, você consegue, faz, vamos lá. O cara, você está me enchendo paciência, você está só me doendo. Mas depois o benefício vai vir. Ele está pedindo coisa difícil para você? Tá. Mas é legítimo? Não. Dificuldade não é sinônimo de ilegitimidade. Então, pedir coisas difíceis não é a mesma coisa que pedir coisas ilegítimas. Só que quando você pede coisas difíceis, nossa, velho, a galera monta. Por quê? Porque a gente vive num mundo existencial e o difícil contraria a facilidade, o prazer existencial, logo não vou fazer. Deixa eu te perguntar. Quando alguém te pede para fazer alguma coisa que seja momentaneamente difícil para você, qual é o critério que você usa para fazer ou não fazer? Cuidado, hein? Cuidado. Se você romper com isso, você não vai sair do lugar em nada. Porque todo progresso envolve, obrigatoriamente, algum tipo de desconforto. Todo progresso. Agora, o pai pode abusar, né? Alguém pode abusar? Então, vamos conversar do abuso e não da dificuldade. Você tira o abuso e ainda continua sendo difícil. Deus cansou de pedir coisas difíceis e Ele vai continuar pedindo coisas difíceis. E a gente tem a obrigação de responder positivamente. Obedeça às autoridades perversas. Mas está de brincadeira comigo. Pedro morreu ensinando. Ele ensinou isso para a igreja e a autoridade perversa matou Pedro. O ensino dele levou ele à morte. Mas é melhor sofrer fazendo obediência à vontade de Deus do que segundo a vontade das paixões dos homens. Então, a pergunta não é se isso está trazendo dificuldade para mim ou não. A pergunta é, do ponto de vista de Deus, isso está correto ou está errado? Está correto, então faça. Agora, eu estou, obviamente, indo para argumentos para mostrar que a vida é assim. Vou colocar na relação com a igreja. Eu peço A. Não, meu assunto nem é esse. Eu estou falando, eu estou aproveitando. Para mim, bicho, eu falo isso em qualquer lugar. Vamos fazer tal coisa? Não,
parece que o mundo caiu. Por quê? Porque na existência dói todo mundo. Vai doer, irmão, mas eu estou mandando. Mas não faço, porque está doendo. E aí gera um negócio que vai fazer quando? Então, na cabeça das pessoas, quando não doer. Então, isso é idolatria. Por isso que Deus cansa de dizer que no meio da igreja sempre existe idolatria. Idolatria é quando... qual que é o ponto do liberalismo, do pós-modernismo? É a exacerbação do eu. A absolutização do indivíduo. Sou eu. Eu é que gira tudo em torno de mim. Isso. Quando na idolatria diz, eu não vou fazer porque eu, então aí nós temos um problema. Se a igreja entendesse isso, mesmo eu entendendo que existe um monte de outras coisas de respeito e tal, então eu vou pedir alguma coisa que é difícil, tá, irmãos? É para fazer assim. Vamos ver quais argumentos não são existenciais. Porque se forem existenciais, nem na mesa eles não podem ser colocados. Eu vou te dar um exemplo bem forte. Jesus, quando ele está morrendo, ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha que interessante. Ok. Por que ele falou isso? Eu tenho dificuldade com essa palavra de Jesus Cristo. Não é com o que ele disse, é quando ele disse. Porque se ele tivesse dito isso depois da ressurreição, mano, caraca, doeu aquela chibata, brincadeira, mano. Ufa, rapaz, pai, perdoa ali, porque os caras não estão sabendo o que estão fazendo. Isso é uma coisa, já não dói mais. Mas se dizer, logo depois ele morreu, então ele mostra para nós, eu até hoje não consegui sair dessa. Se você conseguir, você me avisa. Qual é o jeito de sair disso? Que perdoar é perdoar quando as feridas, mesmo quando as feridas ainda estão abertas. Pois note que as pessoas dizem que elas só vão perdoar depois que as feridas sararem. Você não está entendendo. Sarar ou não tem nada a ver com o exercício do perdão. Por quê? Porque a existência vem depois, a obrigação vem primeiro. Mas é difícil? Eu não disse que não é. Mas é ilegítimo? Não, então faça. Mas eu não quero porque existencial. Cara, com todo respeito, porque tem situações extremamente complicadas aí, tá? Eu entendo, o cara matou o outro da sua família, sei lá, né? Alguma coisa assim pesada, eu entendo. Mas eu vejo a obstaculização da igreja pela dificuldade de determinadas vivências. Irmão, joga isso fora, senão você não vai sair do lugar. A igreja não vai crescer se ela ficar olhando para os obstáculos. Olhe para a legitimidade do que está sendo pedido. Caraca, eu já dei algumas vezes esse exemplo aqui. Eu arrumei a casa lá, uma vez eu aluguei na frente da igreja, e o cara, quando chegou a época de chuva, tinha um jardim, uma cachoeira de inverno dentro da minha casa lá. E eu não queria cachoeira dentro de casa, né? Aí eu fui, tinha calção na época, não sei como é que é hoje, mas tinha calção, você dá um calção antes de alugar e tal, né? Então eu fui lá, eu pagava sempre tudo certinho, adiantado, e o dono da casa era um camarada que estava indo na igreja. Aí vendo? Mas eu falei, cara, essa cachoeira aqui está errada, porque eu não aluguei com cachoeira, então eu não quero cachoeira dentro de casa. Fui lá no cara e disse, senhor, por gentileza, arruma a casa lá, porque está com cachoeira. Não, isso é com imobiliária. Sim, senhor. Imobiliária, vocês por gentileza arruma, porque está errado. Imobiliária, isso é com dono. Beleza? Dono, isso aqui se arruma, isso aqui é imobiliária. Nossa, mano, eu fui na imobiliária, isso é com dono. Ah, é? Então vocês estão me fazendo de gato sapato? Alguém vai ouvir nessa história. Fui lá na casa do dono e descasquei em cima dele. Você está me achando um cara de quê? Eu não pago o seu aluguel? Não está correto? É sua obrigação. Não que vá lá e arruma, rapaz. Presta atenção, vira homem. Se é homem para cobrar, não é homem para arrumar. Bicho, eu descasquei em cima do cara de maneira legítima. Não perdi a estribeira, não, mas eu falei duro com ele para ele aprender. Voltei para casa, só que o cara estava começando a ir na igreja. Aí o pastor veio, Geraldo, vamos começar? Vamos, eu, o pastor Eliseu, veio aqui. Então, Geraldo, você foi lá conversar? Fui, o cara já fui para cima. Então, eu vou te pedir, vá lá e peça perdão para ele. Falei, como é que é, velho? Não, bicho, o cara me faz um monte de lambança, eu não faltei com respeito com ele, mas ele está errado. Eu entendo você. Mas ele está iniciando a vida dele no Evangelho. Nós estamos falando de eternidade. Vá lá e peça perdão para ele. Não vou, não. Ele falou, eu sou teu pastor, eu estou mandando.
eu disse a ele, eu não quero ir, mas porque você está mandando, eu vou. É difícil? Tremendamente difícil. Mas é uma ordem, é para ser obedecida. É ilegítima? Não. É difícil? É. A existência põe no bolso, irmão. Cuidado, porque tem muito argumento, muita conversa dentro da igreja que está parecendo conversa do mundo. A existência está lá em cima. Isso é característica do pós-modernismo, onde é a absolutização do indivíduo. É o que ele chama de detestáveis idolatrias. Olha só, a Bíblia diz, você conhece melhor do que eu, avareza e idolatria. Defina avareza para mim, sem falar de dinheiro. Vai lá, você que está chegando aí, esse mesmo. Defina avareza para nós, sem falar de dinheiro. Só defina o tema. Deixa ele falar, que está atrás do Robson. Aí os universitários vão ajudar, aí o Júnior que veio aí, o Júnior vai ajudar aí, Júnior. Avareza. Deixa ele falar, vamos ver, para te ajudar aí. Tá ligado, hein? Rapaz. Não, rapaz não é, não. Avareza não é rapaz, é fêmea. Sem falar de dinheiro? Sem falar de dinheiro, exatamente. Aí quebra os caras, né, velho? O cara, não, mas eu ia falar do. Né? Não, sem de dinheiro. Vamos ver se nós somos idólatras. E eu estou no mesmo caminho. Todos nós, tá? Vamos ver. Respostas emocionais, tá vendo? Querer ter tudo, não sei. Como é que é? Querer ter tudo. Opa, tá no caminho. Ajuda aí, Júnior, continua. Ajuda nós aí. Como é que nós vive sem ser avarento? Querer ter tudo, essa é uma metade. Avarento, egoísta, egocentrista. Tudo isso é verdade, mas avarento, mas diga mais só sobre avareza sem falar de egoísmo. Você não define uma palavra pela outra, né? Pensar em atender às suas expectativas pessoais, sem pensar no próximo, sem pensar no terceiro. Alguém que não consegue pensar além de si mesmo, não pensar na família, nos amigos, pensar em si próprio. Certíssimo. Está faltando só um detalhe. Está faltando só um detalhe. Algo nesse sentido. Tá perfeito. Está faltando só um detalhe. O avarento, ele tem para compartilhar. Concorda comigo? A dificuldade do avarento é dificuldade em compartilhar. Ele tem. Não é que ele tem que compartilhar o que ele não tem. Ele tem. Mas ele não consegue compartilhar aquilo que ele tem, que já dá para as suas necessidades, sobra das suas necessidades, e ainda assim eu não compartilho. É meu. E daqui eu não dou para ninguém. Então, vocês estão corretos na definição de vocês, mas está faltando só um pedacinho para trás aqui, que é a questão de quantidade de coisas para ele. Então, tudo que nós temos para nós e temos dificuldade de compartilhar, isso é um sinônimo de avareza, que a Bíblia chama de idolatria. Eita. Vamos lá? Vamos esticar a conversa? Então, tio Patinhas, ele ia almoçar na casa do Pato Donald para não gastar o dinheiro para fazer a janta, né? Para fazer o almoço lá. Ele tinha dinheiro sobrando, velho, mas ele não queria nem gastar o dele e que dirá compartilhar. Percebe? É meu. É o absurdo da retenção. Ok? Ok. Tem gente que é avarento de palavras. Tem gente que é avarento de amor. A Bíblia diz que nós fomos amados de maneira, foi derramado copiosamente sobre nós o Espírito de Deus. O Evangelho está sendo derramado sobre nós e Deus diz, compartilhe. Se a igreja, preste bem atenção, não tem nada a ver com programação de evangelismo. Se a igreja, por definição, não compartilhar do Evangelho que Deus está dando de maneira sobrando para ela, ela é avarenta e idólatra. Então, não evangelizar é sinônimo de idolatria. E do mais, se quer sair da evangelização, o Deus de toda consolação, para que com a consolação que nós recebemos, nós possamos compartilhar. Não é assim? Então, se Deus dá consolação para nós e já dá até a mais, coisa que a gente nem precisa. Para quê? Para que quando outra pessoa precisar de consolo, a gente console. Então, quando eu sou consolado de maneira abundante e não sou capaz de consolar, isso é idolatria, é avareza,
e eu estou sendo idólatra porque eu tenho consolo para mim e para os outros. Mas tem gente que na igreja só gosta de ser consolado. E eu te pergunto, quando é que a gente consolou alguém? Se a gente não consolou alguém no seu sofrimento, significa que a gente é idólatra, porque a gente só gosta que as pessoas consolem a gente no nosso sofrimento. E Deus não dá nada a nós, pensando somente em nós. Olha só que problema. Então, falta de consolação mútua da igreja é idolatria. É avareza. E assim, então, eu colocaria as barbas de molho se de fato nós não somos avarentos, porque nós temos não só dinheiro, tudo que nós temos que para nós está sobrando, não é só para nós. Tudo. Então, o exercício dos dons, que a gente deu uma pausa aqui para poder conversar, é uma obrigatoriedade da igreja. Porque a igreja que obrigatoriamente não fizer isso, ela está retendo aquilo que Deus está dando de maneira sobrando para determinados irmãos, para que através dele a igreja seja abençoada. Veja. Então, se a gente não quer fazer, você não tem que dar resposta só para mim, irmão. Você vai dar resposta para Deus, porque você está sendo avarento. E avarento é idólatra, e ele diz para que a gente não viva em detestáveis idolatrias. Tem gente dentro da igreja que é crente e, num certo sentido, detestável. Por quê? Porque só tem para ele. Mas Deus deu só para você? Não. E por que você não compartilha, irmão? Eu não preciso. Pastor Marconi não precisa. O conselho e a junta diaconal não precisa. Irmãos, por favor, vai lá, irmãos. Vamos, eu te ajudo, me dê graça. Vai, por favor. Vai, faz de novo. Então, eu sei que existe um quê de a gente respeitar e estimular uns aos outros. Estimular é uma coisa. Ficar implorando é outra bem diferente. Você já pensou? O pastor está desanimado para pregar. Sei lá, né? Estou chutando aqui. Aí você vai lá, pastor, e eu vim aqui orar com o senhor, a vida é difícil, perseguição, seja lá o que for, vim consolar, trouxe um mimo, eu estou orando junto com o senhor. Beleza, vamos. Ele levanta e vamos para frente. Já pensou? Todo domingo, aí, pastor, por favor, pastor, não dá para você pregar esse domingo lá? Vai lá, pastor, vai, eu te ajudo. Bicho, vem cá, Deus deu esse dom para quem? Vamos, mano, levanta-te. Bora trabalhar, isso é obrigação sua. Por quê? Porque Deus deu sobrando para você o que Ele não deu para outros. Então faz o que você tem que fazer, é sua responsabilidade, é natural em você. Eu me lembro, quando teve uma determinada dificuldade, eu liguei para o reverendo Augustus. Ele estava desanimado, eu fiquei sabendo que ele estava desanimado. E eu penando igual um cavalo emprestado 5 vezes. Eu liguei para ele porque eu sabia que ele queria abrir mão de algumas coisas, onde na função dele tinha que exercer. Eu falei, reverendo, lembra de mim? Lembro. Ei, tá tudo bem, eu sei que o senhor está meio desanimado. Tá. Eu ouvi dizer o seguinte, ó, eu estou orando pelo senhor, só que assim, ó, eu estou me arrebentando aqui, isso se arrebenta aí também, bicho. Nós vamos se arrebentar junto, o senhor não desiste, não. Por quê? Deus dá o frio para o cobertor. Bora. Então o senhor levanta e o senhor faz o que o senhor tem que fazer. Eu me lembro, eu ter falado, liguei para ele. Ô, Jardão, obrigado. É isso aí. Por quê? Porque eu não vou me lascar sozinho aqui, não. Se tiver, eu me lasco sozinho, não tem problema nenhum. Mas, bicho, nós temos junto ou não temos? Nós vivemos no mesmo caminho, não vamos. Então, você levanta e faz o que tem que fazer. Beleza? Eu oro pelo senhor, mas você levanta. Ele falou, não, sim, está até levantado. Isso. Consolo, você fala uma vez, só a pessoa levanta. 2 vezes, 3, no máximo a pessoa levanta. Quando passou disso, tem algum problema errado. Já passou de consolo faz tempo. Então, cuidado. Por quê? Porque senão a gente está retendo alguma coisa. Eu não posso reter nada, e nem você, e nem ninguém. Então, a igreja, não é a igreja do Cruzeiro que tem que ser liberal. Não, liberal não, ter liberalidade é melhor, né? Não é a igreja do Cruzeiro que tem que ter liberalidade. O crente que é crente tem que ter liberalidade, por definição. Então, eu te pergunto, o que é que Deus deu para você que você não quer compartilhar? Cuidado, porque isso é um caminho ruim. E a gente não vai reagir de maneira emocional se não for reagir segundo Deus. Para terminar, 1 João capítulo 2. Para terminar, né? Eu nem falei o que eu queria falar, tudo, né? Tem trocentas coisas ainda para falar, mas vou parar às 11. 1 João capítulo 2, verso 17. Leia. Eita, não precisa nem de microfone, né?
Assim, um pitbull latindo assim, vozeirão, né? Pensou se a gente tivesse essa voz assim, né, Marconi? Ixi, velho, era um trovão pregando aqui, né? O mundo passa, irmãos, mas quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. A vontade de Deus não tem nada a ver com facilidades. Tem a ver com legitimidade. Quer responder de maneira emocionalmente correta? Leve em consideração que a gente deve andar segundo Deus e não segundo os homens. Leve em consideração que a gente tem que levar em consideração a brevidade da vida, já que a nossa vida está acabando. Leve em consideração que a gente tem que ter uma vida de respeito, essencialidade e funcionalidade. E leve em consideração que a gente não deve ser idólatra. Aquele que faz a vontade de Deus, esse que permanece. Ah, mas eu não sou idólatra. Aham. Não é porque não tem um altar lá. Mas tem muitos altares aqui que a gente percebe com a dificuldade das pessoas de compartilhar daquilo que Deus deu a elas. E elas ficam retendo. E a gente fica olhando. Então, estimular o exercício dos dons é uma coisa. Ficar empurrando a igreja, então, a gente não tem que empurrar a igreja, irmão. Engraçado. Aliás, se você quer a metáfora de empurrar, tem alguns bois que não andam. Você sabe como é que empurra boi que não anda. O cara pega um negócio de choque lá e vai atrás, ou pega aqueles espetos, né? E vai, se você quer que eu empurre, eu posso empurrar. Desde que você me dê o espeto para espetar, para mim não tem problema. Porque o que a galera quer no meio da igreja é que a gente carregue no colo, e se não carregar, a gente ainda está errado. Negativo. Cuidado com respeito quando você for conversar com alguém. Quando você for mediar uma conversa, cuidado com respeito, tá? Porque fazendo assim a gente vai falar e ouvir e fazer a vontade de Deus, e todos nós nos mutuamente respeitarmos, tá bom? E seja lá o que você tiver de coisa para exercer, presta muita atenção por que você não está fazendo. Tá bom? Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Há tanto ainda para pensar sobre isso, mas nos ajuda que sejam reflexões iniciais que contribuam para uma melhor reação a extremos emocionais que eventualmente sejamos evocados a passar. Dá-nos graça para que, independente daquilo que vier, saibamos daquilo que vai sair. Nos abençoa para que tudo que aprendemos, o teu Espírito mesmo vá trazendo clareza sobre nós. Nos ajuda a sermos uma igreja que responde emocionalmente como Cristo fazia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.